Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay. Hoje tem Palmeiras e Fluminense. Não tem nem pré-jogo. Não tem pré-jogo. O que é pré-jogo? Vou falar. Redundância, que eu vou ser repetitivo sempre. Não, Palmeiras não me passa confiança. Não me passa confiança, zero. Ainda. Vamos ver mais pra frente, depois nos jogos grandes, como Palmeiras e Fluminense e outros jogos, que aí a gente vai ver a postura do Palmeiras. Depois de 1 bilhão e 200 milhões de reais investidos nos últimos 2 anos. Para ver, junto com o John Arias. Inclusive nós temos um jogador que custa 160, 170, 180 milhões que não veio ainda. Que é um puta de um jogador e não tem culpa, é o Paulinho. A boca dessa presidente. Vamos lá. O que eu gostaria, antes de tudo, falar do Palmeiras e Fluminense. Eu já falei 300 milhões de vezes, eu gostaria de ver um futebol bonito. Eu gostaria de ver um futebol, pelos investimentos, um futebol jogado, um futebol com intensidade, dinâmica, movimentação, aproximação, ultrapassagens. Com Kelvin, vocês esperam isso? Com Giais, vocês esperam isso? E o Gilberto lá. Podiam fazer um teste. Como eu bato nessa tecla? Até fica repetitivo, mas é verdade, é fato. Inversões de bola, jogadas ensaiadas, não deixar o time respirar, o time adversário, mas contra o Capivariano é um Bayern de Munique, é o Barcelona do Guardiola. É impressionante. Pega jogo grande, time de cagão, um técnico cagão. Pra mim, não me convence. Esses resultados que eu vejo, Palmeiras goleou aqui, goleou lá, fez... Não me convence. Eu quero ver em jogo decisivo. Ganhou do Corinthians na Arena, é o melhor. Porra nenhuma, não vale nada. Não vale nada, eu quero ver em jogo decisivo. Essa é a minha opinião. Óbvio que tem ouvintes, que tem pessoas que me acompanham, que têm opiniões diferentes e eu respeito. Pra mim, não vale. Eu, zero. Não, mas o Palmeiras já ganhou do São Paulo, do Santos e do Corinthians, na primeira fase do Paulistão. Isso, lindo. Lindo, maravilhoso. Conto pra boi dormir. Vamos ver. Toda essa história eu já vi todos esses anos de Leila Pereira. Não é ela que dirige o time, mas ela apoia o técnico. Quem dirige o time? Então, tá bom. Eu falei, Marcelo Galhardo pediu demissão. Não tem salário maior. Ele, eu acho que é o DNA que o Palmeiras precisa. É a minha opinião. É um cara que joga pra frente, é um cara que marca em cima, é um cara que tem aproximação, é um cara que não vai pôr o John Arias pra ir voltar e voltar e voltar e voltar. Tem que marcar? Tem que marcar. Natural, é o futebol de hoje. Só que tem que achar soluções. É como ele diz, essa é a função dele, não é problema meu, ele que se foda. Ele que acha as funções dele. Hoje tem Palmeiras e Fluminense. A manutenção, dependendo do placar, para continuar na liderança do campeonato. Porque o Palmeiras não está sozinho. Está o São Paulo e está mais um time, se eu não me engano. Tem 3 times ou 4 com os mesmos 7 pontos. Legal? O Atlético Paranaense, quando perdeu para o Corinthians, teve a chance e não tem mais. Então o Palmeiras é líder hoje. Hoje. Até agora. Até o jogo. Vamos ver. Estou torcendo para o Palmeiras? Óbvio que eu estou torcendo para o Palmeiras. O que eu quero chegar aqui para vocês é falar o seguinte: puta que pariu, o Palmeiras está jogando muita bola, o Palmeiras está merecendo, o Palmeiras em jogo grande faz jogo de gente grande, não time de terceira divisão, que eu nunca vi na minha vida, e olha que eu tenho um pouquinho de idade, e vi muita final de Libertadores. Jogar pior que o Once Caldas. O Corinthians jogando uma final de Libertadores cagado. Eu nunca vi isso. Na minha vida. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sempre falo que todos os times, as suas torcidas, obviamente tem, isso é ótimo, tem ideias, opiniões, comentários diferentes, pensamentos diferentes. Legal. Mas eu também digo que em todos os times, essa torcida, existe parte dela, as torcidas de cada time, existe parte dessas torcidas que pra mim são torcidas de merda, lixo que atrapalham um time. Você ter opiniões, você ser contrário e ter conflito de opiniões, sabendo discutir,
com nível, com educação, respeitando, pode não concordar, mas respeitando, faz parte. Mas eu vou falar do Palmeiras. Eu sou palmeirense, eu vou falar do Palmeiras. Que pra mim, essa parte da torcida do Palmeiras de merda, lixo, que só atrapalha o Palmeiras, por quê? Ou são puxa-sacos, interesseiros, parciais. Isso eu tô pondo imprensa, eu já vou falar. Parciais, ou ignorantes, ou vivem no mundo de Cinderela, de conto de fadas, porque não é possível que os caras não se toquem. E eu vou falar por que isso também. Quando eu falo dessa torcida, eu coloco no meio que eles têm que ser profissionais, não mureteiros, passadores de pano, a porqueira, a nojeira dessa mídia palmeirense. Não só de youtuberzinhos, imprensinha, mídias sociaisinhas. Eu tô falando de Mauro Betting, eu não consigo escutar esse cara. Eu não consigo, vocês vão entender por quê, por favor. Esse PVC, esse Pascoal me dá desespero olhar, quando, não que eu vejo, eu tô girando o YouTube, o que acontece? Tem aí uma chamada de algum youtuber, não tem problema, com a foto dele, me dá asco, me dá nojo dessas pessoas. Piperno, Massini, cadê você, como é o nome do cara? Bruno Vicari, que na despedir, não foi a apresentação do novo patrocinador, foi a despedir, coisa que eu nunca vi na minha vida, do patrocinador antigo, dessa presidente interesseira, que só tem conflito de interesses. Por favor, suba ao palco, doutora Leila Pereira. Então, tá claro para mim. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Ontem ontem eu vi o programa do Nicola. Programa não, desculpa. O vídeo do Nicola. Por quê? Uma coisa me chamou a atenção. Tá aqui. Eu até marquei. Eu tirei a foto. Lamáquia perto do Vasco. Inclusive um vídeo depois, mais perto ainda ele tá? Quem é o Lamáquia que eles estão dizendo? Para quem não sabe, o marido de Leila Pereira é José Roberto Lamáquia, me desculpa se eu errei o nome, mas eu acho que é esse que é o nome. Ele é o conselheiro mais, dizem que é mais votado na história do Palmeiras, óbvio. Como que ele foi votado? Festas, o churrasco, da piscina, da bocha, nem preciso falar. Tanto que existe o nome de um departamento lá, não sei se é do ginásio do Palmeiras, que é a empresa dela. Não sei nunca falaram desse contrato, nunca mostraram. A caixa preta não vai ser aberta. E se for aberta, ninguém vai falar. Entendeu? O que acontece? Esse José Roberto Lamáquia é pai da pessoa, do filho, o filho dele, está negociando a SAF do Vasco e, conforme o Nicola, está muito avançado. E no vídeo logo depois, um tempo depois, já falou que até junho pode ser fechado isso. Ele comentou, isso todo mundo já sabia, que, eu só estou dando uma introdução para vocês entenderem, que quando o Pedrinho ainda estava concorrendo à presidência, que aparece aquela foto dos dois sentados, blá blá blá, o José Roberto Lamáquia tinha interesse de negociar os name rights São Januário. E caiu como uma bomba lá nesse conselho de merda, de lixo, de parasitas do Palmeiras, que são... Eu não posso falar as coisas que eu penso, mas tudo bem. Inclusive dizem que tem 163 ou 183, eu estou dando o nome, Savério Orlandi, outro que era da oposição, né? Ou era, porque agora está calado. Quando estava concorrendo, Qualeira disse que essa mesma oposição, 163, 183 conselheiros, tem cargo no Palmeiras. Nossa, que coisa. Olha que bonito que ela faz. Mas, vamos continuar. E caíram em cima, pressionando, ele parou. Quando ele foi para Nova York, dizem que ele foi negociar não sei o que com a 777, ele falou que foi vender um apartamento em Nova York. Isso é o que chegou. O que é verdade, o que é mentira, eu não sei. Mas, o que eu sei é o seguinte, agora vai a pergunta. Eu contei essa historinha para vocês. Quando eu digo de interesses, que é uma pessoa totalmente
com conflito, que tem interesses no Palmeiras e não é o Palmeiras, o Vasco, que para mim, esse filho dele é um laranjão. O que é laranja? Vai ser dele. É ele que vai por trás dar ordens, vai fazer. O dinheiro deve ser dele. Eu não sei se o cara tem dinheiro para isso. Não me interessa. Eu sei que é uma cortina de fumaça para que por trás esteja. Não parece isso para vocês? Vocês acham, sinceramente, os seus lixos, essa torcidinha de merda, lixo do Palmeiras, vocês vão defender porque ela é trilionária, porque o cara é bom, o cara é isso? Eu gostaria de saber o que eles fizeram até hoje pelo Palmeiras, inclusive Leila Pereira, a não ser destruir o que Paulo Nobre fez, porque vocês defendem. Eu vou chegar lá em cima, no bandido presidiário condenado, que é o reflexo de um povo predominantemente ignorante. Calma. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Existe a SAF da família, porque para mim não é do filho. É porque, por ser um povo predominantemente ignorante, junto com esses, vão acreditar que o filho comprou. Amanhã existe um jogador em disputa para ser comprado. Só que o Vasco quer e o Palmeiras quer. Vamos dizer que o Palmeiras leve. Eles vão fazer um acordo. Olha, esse a gente leva e o próximo você leva. O que é isso? O que vocês chamam? Como a torcida do Vasco vai reagir? 2. A mesma situação, o Vasco leva, o Palmeiras perde para o Vasco, o jogador. Ah, Ronaldo, mas não tem a capacidade de arrecadação do Palmeiras, é muito maior por causa de Paulo Nobre. E essa daí sentou na janelinha. Essa presidente pífia patética sentou na janelinha. Bom, e só colheu e destruiu. Mas vamos continuar. Amanhã, Palmeiras e Vasco jogam. E tem um escândalo de arbitragem. O que é escândalo? Uma arbitragem absurda. Um latrocínio que aconteceu que nem no Rio de Janeiro, Palmeiras e Flamengo no Brasileiro do ano passado, com aquele Wilton José Pereira. Essa presidente já não abre a boca dela pra merda nenhuma. E quando abre, sai bosta. As pérolas de Leila Pereira. Só que aí tem os defensores. Eu gostaria de ouvir esses defensores que não mostram a cara agora. Aí, que ela já não abre a boca. Já deveria estar metendo a boca lá na Federação Paulista, na CBF, brigando, gritando, fazendo pressão, né? Falando lá na cabeça, no ouvido dos caras. Ela faz alguma merda. Esse diretor. Olha o que eu tô chamando o cara. Esse inútil. Eu sempre falo Leila Pereira, Anderson Barros, esse Buó, esse conselho de... Eu tô falando como profissionais. Porque para mim são lixos de profissionais. Ponto. Eu não vou entrar no lado pessoal. Eu tenho nojo, eu tenho asco de ver. Eu não vou misturar as coisas. Agora, tem esse caso. Se ela já não... Vocês acham que ela vai brigar? Esse diretor de lixo, uma merda de profissionais que existem lá. Scout, marketing, eu preciso falar mais. Só que aí vem essa imprensinha, vai vir esses idiotas, principalmente do Palmeiras, minimizando, porque ela é sensacional, e que o Palmeiras faturou é reflexo lá de trás, para os ignorantes de plantão. Cadê os caras que me xingam? Porque isso daqui dizem que está muito adiantado, se for verdade, até o meio do ano, mais 4 meses acabou. Comprou. O que esse conselho de merda, esses lixos, vão fazer com isso? Com tudo isso? No mínimo, é motivo para expulsar tanto ele como ela. Vai dirigir o Vasco da Gama, somem do Palmeiras. O Palmeiras não precisa de vocês. Pelo contrário, o Palmeiras precisa de vocês longe. Essa é a minha opinião. Só que aí vem os protetores, os seus profissionais lixos. Eu não incluo o João Oddi. Para mim é um palmeirense que eu respeito pra caramba. Esse Alex Miller, olha isso, olha o nível. Esses caras, quando agora, essa semana, esse time, que é o caso de polícia, que é o São Paulo, é uma podridão atrás do outro, um caso, é bandidagem lá dentro,
Tá falando em estádio, como é? Grama sintética. E quando eu não falo, fala da arbitragem. Quem são vocês? Olha os últimos jogos de vocês. Olha como vocês se classificaram. Jogo do Primavera, jogo do Mirassol, jogo do Palmeiras, aquele escândalo que ninguém fala. Então, cadê esses caras para defender? Porque essa Leila Pereira, essa pessoa, essa presidente, é uma inútil. Ela é inútil, ela é 500 degraus abaixo do medíocre, patética, pífia, ela é inoperante, inativa, incompetente, ela não é qualificada para exercer o cargo que exerce. Eu estou falando como profissional e vocês já sabem disso. Eu gosto de frisar, na minha opinião, é tudo isso. Para mim, ela não tem condições. Ok. Como que vocês respondem essas perguntas que eu fiz? Só duas. Por enquanto, duas. Existem 300 questões. Numa disputa de jogador, numa arbitragem entre os times, o que vai acontecer? E vocês acreditam? E vocês, Mauro Betting, Oswaldo Pascoal, PVC, Piperno, Massini, Bruno Vicari, que ainda tem seguidores, porque tem uma legião de ignorantes, uma torcidinha de merda, de bosta, que é essa parte da torcida do Palmeiras que ainda escuta vocês, que compra o lixo que vocês vendem, que pra mim é lixo, é merda que vocês vendem, e tem gente que compra merda. Como que vocês respondem isso? Para finalizar, quando eu digo para vocês, é a minha opinião, eu aceito, podem me contrariar, porque vem gente me xingando. Não é discutindo, Ronaldo, mas por quê? Eu não vou ficar cada dia falando todos os motivos que me levaram a sentir asco, ter nojo, me dá ânsia de vômito, ver Leila Pereira no Palmeiras, esse José Roberto Lamac, desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, já, desde quando, da forma que ela entrou no Palmeiras. Mas parece que não aprendem. Tá bom, eu vou finalizar o seguinte. Quando eu digo que tudo que vem embaixo de uma liderança é influência, é reflexo. O que eu quero dizer? Não é o Brasil. Para mim, eu falo isso todo dia para vocês. O Brasil, para mim, é o país mais bonito do mundo. O Brasil, para mim, tem a melhor terra do mundo. Só que tem o povo. E não é preponderante, é predominante, preponderantemente, tudo que vocês quiserem, ignorante. Mas não é ignorante, é mais que ignorante. Que vê o que acontece e não muda, não consegue mudar. Por quê? Porque você tem um bandido, um condenado, um presidiário. Você tem a escória da humanidade. O cara que pôs no Brasil, que é o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade. Olha os escândalos. Não se fala mais em milhões. A corrupção, bilhões. É a coisa mais... A mulher de ministro, que dizem que é ministro, que pra mim é lixo do lixo esse STF. É a coisa mais... É a lata não é o esgoto perto desses caras, perto do STF. É um Chanel 5. Pra quem não sabe, é o perfume famoso da França. Cara... Aí você pega isso. Então vamos comparar? Palmeiras, sua presidente, o seu conselheiro, vem embaixo, a sua teia, né? As pessoas. Anderson Barros, Buozzi, conselho, blá, 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 blá. E a sua legião de ignorantes atrás, que é essa torcidinha de merda do Palmeiras. O meu amigo do meu coração, que eu amo, ele sabe o que eu tô falando, eu não dou nomes, é meu irmão. Irmão. Nunca mais me ligou nesse sentido, a gente se fala, óbvio. Mas para falar de Leila Pereira, porque ele falava que é a política do ganha-ganha. Eu tô vendo a política do ganha-ganha, mais uma dentre quantas incontáveis, inúmeras, no conflito de interesse, para não falar outra coisa, eu não posso acusar, eu não sei. Que conflito de interesses tem? É a minha opinião. Eu posso. Então, um é reflexo do outro. Eu deixo essa reflexão para vocês. Valeu, rapaziada. Ótimo dia.
Espero que o Palmeiras ganhe, espero, porque já é um jogo um pouquinho maior, mas não é decisivo, mas tem que ganhar para manter. Aproveitar agora que os outros times que também brigam pelo título estão capengando, o Fluminense não. O Fluminense vem muito bem com o Zubeldia. Então vamos vendo, vamos ver. Eu hoje não confio absolutamente no Palmeiras, mas eu torço para o Palmeiras. Eu estou vendo fatos. O futebol que o Palmeiras me apresenta é pífio. O investimento que tem é nojento. O seu técnico não mostrou trabalho há 3 anos e não está mostrando. Eu quero ver. E se mostrar, eu vou ser o primeiro a falar. Que puta lindo, parabéns, voltou, reinventou, blá, blá, blá. Valeu? Bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like e ative as notificações, vocês estão dando uma puta força pro canal. E se gostarem, se gostam, por favor, repassem pros amigos, indiquem. Valeu? Onde que você tá? Onde que você tá? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu agradeço.